Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez na estrada, parando aqui um instante para comunicar-lhes uma palavra de Deus, uma breve reflexão. Na quarta-feira, eu estou continuadamente trazendo ali um parecer, um pensar, um estudo bíblico, uma série de mensagens fundamentado no livro de Ruth, inicialmente. Posteriormente, o livro de Esther, que são os dois livros base aí para a nossa temática do terceiro trimestre de 2024 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do currículo adulto, jovens e adultos, você é bem sabedor disso. Na quinta-feira, que foi no dia de ontem, eu preguei para uma vasta multidão de 8 pessoas. 8. Os números eram tantos que eu me perdi. 8 pessoas. Nós tivemos a grata alegria de sermos muito bem recebidos na casa de um senhor, que eu não vou aqui dar o nome, que eu não pedi autorização a ele. E nós já vínhamos falando de Jesus a ele, e ele então franqueou-nos um convite honroso para ir na sua casa realizar um culto. Haja visto que a sua companheira, a sua esposa, está com mobilidade reduzida e eles têm dificuldade de ir à igreja, e eu os convidei algumas vezes para isso. Então fomos à sua casa juntamente com o nosso pastor. Nós classificamos ali 8 pessoas, porque nós não queríamos, logicamente, seria incoerente, seria antiético a gente invadir a casa do nosso amado irmão. E após pregarmos a palavra de Deus, falarmos de Jesus, e ontem eu fundamentei a minha fala sobre a pergunta mais importante da vida. Quando aquele doutor da lei, Lucas 10:25, vem a Jesus tentando tentá-lo, porque a Bíblia diz que ele tentando, mas na verdade ele não conseguiu. Então é tentando tentá-lo. E ele, ao tentar tentá-lo, interroga Jesus e dizendo: mestre, que bem hei de fazer para obter a vida eterna? Então, por mais que o sentimento deste, por detrás, nas entrelinhas, o sentimento não era louvável, deste que fazia parte do grupo, que havia otorgado-se para si o direito de serem detectores do Messias, ou de pseudos Messias, falastrões, falsários ou coisa do tipo, ainda assim ele revelou uma ânsia humana, que é uma preocupação do pós-túmulo, esse mistério pós-morte. Então, a pergunta mais importante não é das perguntas dessa vida. Quantos porquês nós temos nesta vida? Mas a pergunta mais importante é da eternidade. Aqui, alguns de nós terão mais, outros terão menos, uns saberão mais, outros saberão menos, uns viajarão mais, outros viajarão menos. Uns terão mais status, mais dinheiro, outros terão menos status, menos dinheiro. Uns serão mais saudáveis, outros menos saudáveis. Mas todas essas diferenças encerram-se daqui a 50 anos. Então a grande questão é: e a eternidade? E daí tem questões no bojo teológico, que hei de fazer, porque na crença deles era possível que eles pudessem fazer algo. A graça estava sendo revelada em Cristo Jesus, mas não é o assunto desse vídeo. Mas tudo isso para dizer-lhes: na quarta, um culto público. Na quinta, um culto familiar, evangelismo pessoal. E hoje, hoje, amanhã e domingo, no estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, aniversário de igreja, aí sim, para um número maior de pessoas, tratando-se ali de um conclave, de um congresso. Então, se você pegar Atos 8, Filipe está ganhando uma cidade, e houve alegria naquela cidade. Porque quando o evangelho chega, a felicidade, aonde ele chega, traz no seu bojo uma mudança de vida. Atos 8:8. E após haver pregado para uma cidade inteira, para uma multidão, o Espírito do Senhor, no arrebatamento, leva-o, transporta-o para pregar a um homem. Apenas um homem. Então, assim, olha o quanto isso é importante. Evangelismo em massa e evangelismo pessoal. Se você fizer apenas evangelismo pessoal, é bom, é necessário, é importante, é preciso, é bíblico, é mandamento. Porém, você vai levar a vida inteira para ganhar um pequeno grupo de pessoas. E por que esse pequeno grupo de pessoas
terá o privilégio de ouvir uma tratativa personalizada e outros números maiores não terão o mesmo privilégio. Então, o evangelismo pessoal é necessário, mas não é o fim último. Evangelismo pessoal é cabível, é bíblico, mas não pode parar-se por aí. Quem disse essa fala não fui eu, mas sim Reinhard Bonnke, no seu livro Evangelismo por Fogo, eu acho maravilhoso. Ele disse assim: se fizermos reuniões de 10 em 10, 10 em 10, pelo número de pessoas que tendem a ser evangelizadas, nós vamos passar nossa vida inteira fazendo isso e a gente não vai atingir 10% do nosso objetivo. Então ele tinha pequenos grupos que cuidavam desses grupos menores, a fim de que fossem evangelizados, a fim de que fossem arrebanhados. Você sabe que a confissão pública por Jesus, você sabe melhor do que eu, que não é o fim, é apenas o início dela, né? Você ganha alguém para Jesus, mas agora você precisa discipulá-lo, você precisa acompanhá-lo. Então ele começou a fazer evangelismo público, né? Grandes eventos, a fim de pregar Jesus a milhares e milhares e até, né, quase 1 bilhão de pessoas ao todo. Então ele foi pregando para milhões e milhões e milhões de pessoas na África que ouviram, algumas delas pela primeira vez, falar sobre Jesus. Então milhares dessas vidas, eram milhões que reuniam-se, milhares desta vida confessavam publicamente Jesus, e agora, uma vez que eram evangelizadas e ganhas para Cristo, elas eram discipuladas minuciosamente. Isso é muito importante. Então, evangelismo público faz-se necessário, porém evangelismo nas casas, evangelismo pessoal também faz-se necessário. Nós chamamos de missão urbana, missão rural, missão pública, missão privada ou particular ou personalizada. O importante é fazer missões, anunciar Jesus, que é o que estamos fazendo aqui. Poderia chamar isso aqui de missão virtual. É disponibilizar parte do seu tempo a fim de falar de Jesus, para que aqueles que talvez corporalmente não possam estar presentes, mas virtualmente possam ouvir uma palavra de Deus. Então tá aí, os dispositivos estão aí, né? São portas que se abrem. A palavra windows, que a gente não conhece, é janelas. Então são janelas, são aberturas que se abrem para que o evangelho seja proclamado. Então Daniel orava ao bom Deus com uma janela voltada para Jerusalém. Então a oração é voltada para Jerusalém, mas a evangelização é para o mundo inteiro. Abramos as janelas, inclusive as 10/40. Né? Quem estuda missiologia sabe sobre isso, a fim que Jesus seja proclamado. Inclusive em todos os segmentos da sociedade. Já temos Bíblias em Braille, né? Acho que é assim que se chama, né? Para as pessoas com deficiência visual. Já temos evangelismo, que também se faz para as pessoas que têm problema auditivo. Então, assim, falamos de Jesus, né? Houve aqueles que dedicaram parte de suas vidas para poderem fazer traduções. Falamos de Jesus. Esse é o nosso principal intuito. Então, assim, não era esse o objetivo do vídeo, mas vamos lá. Paulo escrevendo disse, lá em Atos 20, na verdade ele não escreveu, ele pregou, né? Quem escreveu foi o Dr. Lucas, o seu sermão. Foi o último sermão que ele pregou àquela igreja, né? E ele, estando em Éfeso, chama obreiros, anciões, vai falar a eles e diz: vocês sabem que eu evangelizei em praça, isso é, pregação pública, mas eu também fui evangelizando de casa em casa. Então também ganhei almas para Cristo. E esse é o objetivo do mesmo. Mas agora voltando lá ao culto de quarta, que é sobre Ruth, olha como a Bíblia é uma fonte inesgotável. Falando sobre Ruth e seu gênero feminino, mulher. Quais são os dois principais sonhos? Eu não vou dizer principais, eu diria sonhos em comum, né? Isso não é personalizado, isso é generalizado. As mulheres, em sua maioria massacrante, elas têm dois sonhos iniciais. Quais são eles? Primeiro, mulher com todo o seu romantismo, né? Elas têm o sonho de ir até o altar. Toda a mística que se cria em torno, né? Tudo que se cria em torno disso, não apenas mística, né? Logicamente, eu quero dizer que tudo o que se cria em questão de cenário, em questão emocional, questão histórico, que é uma mulher ser cortejada, né, trazida até o altar
como nós mesmos apregamos e sabemos que o Espírito Santo faz isso com a igreja, atavia para um noivo, toda aquela questão cerimonial, ritualística. Então, o primeiro sonho de uma mulher, chegar vestida de noivo no altar. Segundo sonho de uma mulher, na sua maioria massacrante, tornar-se mãe. Esse espírito nativo e materno que de uma maneira instinta, está já embutido, desde criança. Eu sou pai de uma menina, brincando com boneca, aquela coisa toda, porque isso é um instinto, foi o próprio Deus. Questões biológicas, fisiológicas, questões psicológicas, sociológicas e, é claro, espiritual também. Mas assim, esses dois sonhos que são generalizados à grande maioria das mulheres, esses dois sonhos Ruth as teve, porém não havia concluído. Inicialmente ela foi esposa, não sei se houve um ritual, a Bíblia oculta-se acerca disso, mas ela foi mulher de um homem judeu. Ela foi mulher de um homem efrateu, para ser mais pontual. Ela foi mulher de um hebreu, agora sim, que era efrateu, Embora a Bíblia dissera que em Belém de Judá. Então, mas a Bíblia chama-os de efraimitas. Então, assim, esse efrateu, filho de Elimeleque e Noemi, casou-se com Ruth. Primeiro sonho pessoal de Ruth havia concretizado-se. Ok, tornou-se uma mulher casada, respeitosa e casada. Ok. Porém, morre seu marido, sem que ela tenha filhos. Então, a parte de Judá, a parte de Belém, casa de Deus, longe de Deus, você pode conseguir seus objetivos, mas nunca o conseguirá em sua totalidade. Ela tornou-se viúva antes de tornar-se mãe. Então, ao passo que na tentativa de conseguir seus dois sonhos primordiais, primários, ela perdeu o primeiro. Não apenas deixou de ser mãe, como deixou de ser uma mulher casada, tornando-se uma mulher viúva e ainda bastante jovem. Mas por aceitar o desafio, por negar o conselho de Noemi e abraçá-la e disser: teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, vindo ajudar, sabe o que aconteceu? Boaz a redimiu. Ela não apenas ganhou um maridão, ela não apenas ganhou um homem crente, abençoado, numa terra abençoada, como ela não ganhou apenas uma casa, um telhado, ela ganhou uma família. No seu coito natural, ela tornou-se mulher outra vez, casada e mãe. E mãe daquele que tornou-se um ancestral de Jesus. Além de tornar-se mulher casada, ela ainda tornou-se alguém da genealogia de Jesus. Que história de romance lindo. Que palavra de Deus maravilhosa. Deus, o Senhor, tem seus projetos e seus caminhos. Fora de Jerusalém, fora de Belém, fora da casa do Pai, longe de Judá, sendo moabita, pode-se até por seus esforços naturais conseguir algo, parte de seus projetos, mas a conclusiva, a plenitude, só se dá perto do Deus de Israel. Então, em nome de Jesus, eu não sei em que estágio estão os teus sonhos, mas aproxime-se de Deus, porque teus sonhos em Deus jamais se tornarão pesadelos. Teus sonhos em Deus passarão a ser os sonhos de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém.